Olá, olá, bom dia, belezura? Bora começar mais uma leitura. Bom, vamos dar sequência aqui no capítulo 2 de Gênesis. Agora é a explicação, ok? Então a gente vai ler a explicação desse capítulo que foi lido anteriormente. Bora! Esse versículo 2, aliás, capítulo 2, né? O versículo 1. Esse versículo serve como um complemento para capítulo 1, versículo 1, juntos. Os dois colocam os primeiros 6 dias da criação à parte do sagrado sétimo dia. Esse é o primeiro uso do número 7 na Bíblia, um número que exercerá um papel especialmente significativo na vida religiosa e social do Antigo Testamento, do Antigo Israel. No sétimo dia, Deus descansou, estabelecendo assim um exemplo para as pessoas que são feitas à sua imagem. Seguiram. Embora Deus tenha descansado de todo o trabalho que havia feito, isso não quer dizer que Deus tenha abandonado o universo. No Novo Testamento, Jesus afirmou que Deus ainda trabalha no mundo, mesmo no sábado. Este é o único exemplo durante o processo de criação em que Deus abençoou uma unidade de tempo. O verbo santificou é usado na Bíblia quando alguma coisa é separada para o serviço de Deus. A palavra hebraica toledot, traduzida aqui como gerações, é usada 11 vezes no livro de Gênesis para introduzir novas unidades da matéria. Nesta perícope, ela introduz uma elaboração detalhada de alguns aspectos fundamentais do relato da criação que abre o livro de Gênesis. Uma ênfase especial é colocada nos eventos do sexto dia. O versículo 4 inclui o primeiro uso do nome pessoal de Deus, traduzindo em português como o Senhor. O nome mais comumente usado no Antigo Testamento, a grafia hebraica é transliterada como, não sei nem pronunciar isso aqui, mas é YHWH, não sei como pronuncia, IA, ou YHVH, também não sei como pronunciar, mas é isso aí. Uma palavra que os judeus consideravam tão sagradas, acho que é Yav, acredito que seja isso. Uma palavra que os judeus consideravam tão sagradas que eles não se permitiam pronunciá-la. Portanto, a sua pronúncia exata é desconhecida, embora sugestões comuns incluem Jeová, ou Yamed, ou Javé. Eu não sei pronunciar isso aqui, está em hebraico, mas é isso aí. Jeová, Javé, Senhor, toda essa sequência aí. Essa fonte de água, uma generosa bênção que fornecia umidade para toda a face da terra no tempo da inocência humana. Mais tarde tornou-se uma fonte de julgamento sobre o pecado da humanidade. O verbo hebraico traduzido nesse versículo como formou é usado em outras partes da Bíblia para descrever a profissão do oleiro. Deus age aqui como o divino oleiro, que habilmente molda o homem do pó da terra. A Bíblia, no entanto, deixa muito claro que as pessoas são algo mais do que apenas seres materiais. Adão
passou a viver somente depois que Deus soprou suas narinas o sopro da vida. Deus é espírito, por isso, quando o Senhor soprou em Adão, ele e todos os seres humanos, depois dele, se tornaram uma singular mistura do físico com o espiritual. A expressão traduzida como alma vivente é usada em outros lugares em Gênesis para descrever outros tipos de seres vivos. Os seres humanos, no entanto, são considerados como sendo uma classe por si mesma. Portanto, só eles são feitos à imagem de Deus. A localização do Éden é desconhecida. Sugestão inclui a Armênia, o Iraque e a Arábia. Mudanças na geografia causadas pelo dilúvio, nos dias de Noé, tornam improvável que o Éden venha um dia a ser descoberto. A palavra hebraica Éden significa literalmente deleite. A preocupação de Deus com a beleza é vista no fato de que as árvores que ele fez crescer eram agradáveis aos olhos. O amor de Deus pela beleza mais tarde se estenderia à religião de Israel, que faria uso da mobília trabalhada por hábeis artífices usando materiais dispendiosos. Naturalmente, as belas obras criadas por Deus também eram práticas. Naturalmente, as belas obras criadas por Deus também eram práticas, sendo boa para o alimento. A abundância das águas supridas no jardim do Éden é indicada pelo fato de servir de nascente para 4 rios. A localização do rio Pison é desconhecida. Uma terra conhecida como Ávila existiu na região da Península Árabe, em que a ocasião posterior, no entanto, a terra antediluviana pode ter representado uma localidade diferente. As localizações de Gion e de Cuxi também são desconhecidas. Uma Cuxi posterior localizou-se na região da Etiópia e do Sudão atuais. Os rios Hiddequel e o Eufrates, bem como a Síria, provavelmente correspondem às características geográficas ligadas ao Iraque atual. A palavra hebraica traduzida como colocou significa, literalmente, fez descansar. Esse estado pré-pecado de repouso antecipa o descanso, que novamente viria à humanidade em razão da justiça de Noé. Bem como o descanso de Deus, mais uma vez daria a Israel após o episódio da adoração do bezerro pelo povo. Como um ser criado à imagem de Deus, Adão, tal como Deus, deveria ser um trabalhador, sem a mancha do pecado. Cultivá-lo era uma bênção. O verbo traduzido aqui como cultivar, literalmente significa servir. A segunda tarefa de Adão no jardim era guardá-lo. O verbo é usado em outras partes para referir à ação de Deus para com o seu povo, ou o trabalho de uma sentinela. A seriedade da ordem de Deus é refletida no fato de ser ela introduzida por uma expressão com 2 verbos no hebraico, traduzido simplesmente como ordenou na Bíblia King James. Essa fórmula era usada frequentemente para expressar decretos reais. Deus deu a Adão liberdade e limites. As liberdades por Deus concedidas excediam em outros as limitações. Afinal de contas, Adão tinha liberdade para comer livremente toda a árvore do jardim, com exceção de uma. O único limite que Deus colocou para Adão foi
comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual aparentemente concederia sabedoria divina. Comer do fruto proibido representaria para Adão sua rejeição de Deus como a fonte de sabedoria divina e sua opção de buscar a sabedoria à parte de Deus. O castigo de Deus pela desobediência foi declarado de maneira bastante vigorosa na língua original, com uma construção com dois verbos: morrendo, morrerá. Tu certamente morrerás. A morte certamente chegaria para Adão e para a humanidade depois dele. Entretanto, a morte com a qual Deus o advertiu seria mais do que a morte física. Além de romper o cordão da vida, o pecado abalaria o relacionamento harmonioso de Adão possuía com o seu ambiente, com a sua esposa e com Deus. O tema da provisão de Deus em relação às necessidades de Adão é retomado nessa passagem quando Deus declara que não é bom que o homem esteja só. O Eterno criou o homem com uma necessidade de se relacionar com alguém que fosse complementar. E agora Deus suprirá essa carência. Assim como o homem, os animais foram formados da terra, mas eles não receberam fôlego de vida da parte de Deus, nem imagem do Eterno. Ao dar nomes aos animais, Adão mostrou que eles os governava e que percebia a natureza de cada ser vivo. A compreensão de Adão a respeito da natureza dos animais, que nomeara, só realçou as diferenças que existiam entre ele e os restantes das criaturas de Deus. Não foi encontrada uma ajudadora adequada. No que deve ter sido um momento de solidão na vida de Adão, Deus interviu para criar alguém que suprisse perfeitamente a necessidade do homem, uma vez que Deus tomou uma de suas costelas para usá-la como sua matéria-prima. A mulher corresponderia perfeitamente, se bem que não para usá-lo como sua matéria-prima. Voltei aqui. A mulher corresponderia perfeitamente, se bem que não identicamente, a Adão, tal como Adão a possuía a imagem de Deus. O fato de a mulher não ter sido tomada da cabeça do homem sugere que não deve governá-lo. E o fato de ela não ser retirada de seu pé indica que o homem não deve oprimi-la. As primeiras palavras registradas de Adão expressam o seu deleite com a obra das mãos do Criador e o seu reconhecimento da singular adequação da última criação divina registrada nos relatos criativos, de maneira não comparável a qualquer outra peça do artesanato divino. Esta era singularmente apropriada para o homem, sendo ossos dos seus ossos e carne de sua carne. Adão expressa o domínio ao escolher o nome para a criatura final de Deus. Entretanto, o nome que ele escolheu sugere que o homem havia como sua igual. O termo hebraico Ishá, acho que é isso que é mulher, a identifica como complemento feminino de Ish, o homem. O projeto atemporal de Deus para o casamento é declarado aqui. O relacionamento de uma carne certamente envolve a união sexual, mas também inclui a união de marido e mulher em uma harmonia espiritual, mental e emocional. Visto
que os efeitos devastadores de pecado ainda não tinham assolado a natureza ou a humanidade. Não havia necessidade de roupas. Adão e Eva podiam viver sem as barreiras necessárias para protegê-lo de seu ambiente ou de outro sem um senso de vergonha. Mas, mais tarde, no tempo dos patriarcas e dos reis, a roupa estava associada à dignidade. Consequentemente, um prisioneiro de guerra não possuía a permissão de usar roupa alguma. Os escravos usavam poucas roupas, enquanto as classes sociais mais elevadas usavam mais roupas do que qualquer outro grupo na sociedade. Bom, é isso aí. Então, a gente conclui aqui a explicação do capítulo 2 de Gênesis. Fechou? Um ótimo dia. Até mais. Valeu.